Hoje nós vamos falar de uma análise que eu estou devendo aí já desde o final do primeiro turno e tem que falar logo antes que acabe a eleição. Os erros gritantes dos institutos de pesquisa. Olha que eu dei meu voto de confiança para eles. Mas, aliás, dê seu voto de confiança também para o canal, se inscrevendo, compartilhando e curtindo os nossos vídeos. Ibope e Datafolha, que são os dois principais, as referências de institutos de pesquisa no Brasil, saíram com a imagem arranhada e muito dessa eleição, né? Porque os resultados tiveram uma discrepância imensa, em alguns casos, em relação ao que se dizia na véspera nas pesquisas do Ibope e do Datafolha. Aí, agora que estourou o escândalo do uso do WhatsApp como ferramenta de campanha ativa a favor do Jair Bolsonaro e, eventualmente, de aliados dele, o diretor do Datafolha, Mauro Paulino, divulgou um tweet dizendo que uma coisa está ligada à outra. Pesquisas eleitorais evidenciaram a impulsão da onda nos momentos finais. Rio, Minas e Distrito Federal são claros exemplos. Ao se comparar as fotos das vésperas registradas por Ibope e Datafolha em comparação com a foto das urnas, o fenômeno é claramente explicitado. Para mim está claramente explicitado que ele está dizendo aí, na última hora houve uma mudança de votos em função desse tsunami de WhatsApp. E aí então as pesquisas erraram porque foram surpreendidas. Com a repercussão desse tweet dele, todo mundo dizendo, pelo amor de Deus, né, seu Mauro Paulino, aí já é demais. Aí ele deu uma outra explicação dizendo que as pessoas não tinham interpretado corretamente o tweet dele. Na verdade, o tweet dele estaria querendo gabar as pesquisas, né, dizendo que na última hora elas ainda conseguiram registrar uma mudança súbita nas intenções de voto com o crescimento desses candidatos que estariam sendo impulsionados pelo WhatsApp. Isso é atribuir um poder imenso demais ao WhatsApp, é acreditar que o WhatsApp realmente mandou na mente das pessoas. Eu não quero diminuir a importância das notícias falsas e do peso da campanha com notícias verdadeiras também, através do WhatsApp, mas também não quero superestimar. Eu acho que a gente interpretando o tweet do Mauro Paulino do modo como a maioria interpretou antes, ou do modo como ele mesmo disse que foi a intenção dele falar, nenhum dos dois justifica. Qual é o questionamento? A diferença gigantesca entre o que se viu na urna e o que foi apontado por Ibope e Datafolha na véspera do pleito. Eu vou mostrar aqui todas as pesquisas que eu estou mencionando aqui, mostrando nesses gráficos, são pesquisas do dia 6 de outubro, divulgadas nos principais veículos de comunicação. A votação ocorreu no dia seguinte, 7 de outubro, e tem diferença de até mais de 20 pontos, quase 30 pontos, e é algo realmente que não tem como justificar. Vamos começar aqui pelo Senado no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, 21, Datafolha 23, resultado da urna 31. E quem se elegeu, além do Flávio Bolsonaro, foi essa coluna laranja aqui, o candidato Haroldo Oliveira, que era ligado e tinha o apoio ali do Flávio Bolsonaro, estava fazendo campanha junto. Teve 8 no Ibope, 9 do Datafolha, 17 no resultado da urna. Quem estaria se elegendo ao lado do Flávio Bolsonaro supostamente seria o César Maia, pelas pesquisas. Ele tinha 20, um a menos que o Flávio aqui, no Ibope, e no Datafolha 18. Mas na urna ele só teve 16, até que a diferença não foi tão gritante aqui. Foi maior em relação ao Lindbergh, 14 no Ibope, 15 no Datafolha e 10 na urna. Muito pior, muito mais sério ainda foi o erro em relação ao candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, que acabou em primeiro turno, vencendo a eleição em primeiro turno, foi para o segundo turno. O candidato é o Witzel, aparecia com 12 no Ibope, 14 no Datafolha, teve 41 na urna. Olha o tamanho dessa diferença, 41 menos 14 dá 27, quase 30 pontos de diferença. Não tem como justificar isso. Vamos seguir. Eduardo Paes teve 32 no Ibope, bem menos no Datafolha, 23, o que já identificaria aí um problema, e na urna teve 19. Tarcísio, do PSOL, 8, 10 e 11, ficou mais ou menos equilibrado. A gente só está falando incluindo o Tarcísio para chegar no Romário, porque foi o quarto colocado. O Romário aparecia com 20 no Ibope, 15 no Datafolha e teve 9 na urna. O Índio da Costa aparecia com 12
no Ibope, não era grande coisa. 11 no Datafolha, mesmo não era grande coisa, mas teve a metade, ficou só com 6. Então as diferenças aí foram gritantes, não só em relação ao Witzel, como em relação aos demais candidatos. Minas Gerais, para o Senado, é importante essa eleição porque lá disputava a ex-presidente Dilma e ela era apontada como eleita desde o início da campanha. E Ibope e Datafolha seguiram com ela eleita até o final. Ela terminou em 4º lugar. O que dizia o Ibope na véspera da eleição? 20 para Dilma. O Datafolha mais um pouco ainda, 23, ela teve 15. Disputavam a vaga com ela o Pacheco e o Viana. 14-14 no Ibope, 15-14 no Datafolha. Foram os dois que se elegeram. E a votação foi 20 para um e 20 para o outro. A diferença aqui foi menor, a discrepância está mais em relação a Dilma e ao Diniz, que acabou sendo o 3º colocado, superou a Dilma. Ele era apontado em 4º pelo Ibope Datafolha e com bem menos votos do que o que ele efetivamente teve. O Diniz teve 12 no Ibope e 12 no Datafolha, mas terminou a eleição com 18. E para o governo de Minas também está aí daquelas diferenças cavalares. Está vendo a barrinha amarela aqui? Foi esse que ficou em primeiro lugar e ele aparece em 3º. Vamos lá. 42 para Anastasia no Ibope, 40 no Datafolha, na urna ele teve 29. Pimentel do PT até que não variou tanto, 25 no Ibope, 29 no Datafolha e 23 na urna. Mas a situação do Zema é dessas que desmoralizam os institutos de pesquisa. 23 no Ibope, 24 no Datafolha, 43 na urna. 20 pontos de diferença em relação ao Ibope, 19 pontos de diferença em relação ao Datafolha. Como é que se justifica uma diferença tão gigantesca dessa? Tem problema na metodologia aí do Ibope, do Datafolha. Para a gente não dizer que houve vício de corrupção, desse tipo de coisa, eu descarto essas coisas. Alguém pagou para sair da frente? Não, o Instituto não quer ser desmoralizado pelo resultado. Agora, tem que ter a humildade de reconhecer seus erros, de procurar ver o que está acontecendo e rever suas metodologias. Ah, mas e onde acertaram? Pois é, se acertaram bem em alguns lugares, é justamente porque a ciência da estatística envolvida é verdadeira. A aplicação disso não está correta. De algum modo, eles têm que verificar o que está havendo, porque não pode ser feito. Não pode existir uma discrepância tão imensa assim e dizer que foi o WhatsApp que provocou isso de última hora. Ou qualquer outro fenômeno. Só se tivesse sido uma hecatombe, né? Caiu uma tempestade, um dilúvio, metade da população ficou isolada e não esteve comparecendo às urnas. Aí sim, aí você pode dizer, olha, realmente a diferença foi por causa disso. Mas do nada, não dá. Agora, onde que acertaram, né? E por isso eu vou continuar até o final falando aqui de pesquisa. Na eleição presidencial acertaram, né? Mostraram aquele crescimento contínuo nos últimos dias do Jair Bolsonaro e ele quase leva de fato a eleição no primeiro turno e foi bem próximo dos números apontados pelo Ibope e Datafolha. E como esse movimento foi se intensificando a cada dia, os candidatos que perderam votos e tiveram menos do que aquilo que o Ibope e o Datafolha apontavam, ou seja, Geraldo Alckmin, Marina Silva, João Amoedo, Henrique Meirelles, que diminuíram na hora, ainda encolheram na urna, é justificável, porque primeiro estava dentro da margem de erro, segundo eles foram mesmo perdendo votos para quem estava ali disputando de fato a eleição. Os dois que foram, Bolsonaro e Haddad, e o próprio Ciro, que também se beneficiou de um movimento de última hora de dizer, bora botar Ciro, porque Ciro tem mais condição de vencer Bolsonaro. Mas aí, inclusive, tem uma outra questão dos institutos de pesquisa. Todos eles apontavam uma proximidade muito grande entre os candidatos no segundo turno. Tanto com Haddad, quanto com Ciro, quanto com Alckmin, quanto com Marina. Mas o que se vê agora nas pesquisas do segundo turno é uma distância enorme do Bolsonaro. Então já está dando diferença também em relação ao que foi apontado pelos institutos de pesquisa ao longo da campanha.